Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender quais são os melhores exercícios para trabalhar o seu glúteo. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Tem muitas pessoas que acham que o glúteo ele é trabalhado por quadrante. Então tem um quadrante maior, o quadrante do lado, o quadrante de baixo. E de alguma forma fazem um exercício específico para cada regiãozinha do seu glúteo, como que se o seu corpo fosse peças de Lego. Eu quero explicar o que de fato funciona e o que você coloca na prática para você ter um treino mais eficiente e perder menos tempo. Ficou curioso? Roda a vinheta e te espero lá do outro lado. Tipo, as pessoas elas colocam isso, né? Eu vou colocar até uma foto depois aí. Parece um boi, né? Você tá com o colchão mole, colchão duro, a costela, né? Mais ou menos isso. Então bora lá. Quando você vê, eu já vi vários conteúdos aí de pessoas, de blogueiras, de pessoas que tomam anabolizante, mulher da cara quadrada, mulher que parece um Minecraft, sabe, todo quadrado, e de alguma forma ela quer falar sobre glúteo. Aí a mulher se entope de anabolizante e diz pra você que você tem quadrantes do glúteo. Então tem uma parte mais alta, uma parte média, uma parte baixa, uma parte interna, e você acaba acreditando nessas falácias. O que de fato realmente, vou até colocar uma foto aqui, né, que parece que as pessoas dividem o glúteo como se fosse, sabe aquela foto do boi que tá tudo dividido, colchão mole, colchão duro, o cupim, tá tudo assim dividido bem certinho, acha que a parte do seu glúteo é a mesma coisa. É a parte de baixo, a parte do meio, a parte do... Não funciona assim. O seu corpo ele é inteligente e existem exercícios que são específicos para cada parte do seu corpo. Não funciona assim, ele vai trabalhar como um todo. Eu quero te explicar hoje quais são os melhores exercícios para trabalhar as partes do seu glúteo. As partes do seu glúteo, ótimo, né? Trabalhar o seu glúteo como um todo. Parte do glúteo não existe a questão de parte do glúteo. Tem o glúteo máximo e o glúteo médio. É só isso que existe. Então, para você de alguma forma entender, um bom exercício para trabalhar o seu glúteo é o levantamento terra. Então, eu já até coloquei vídeos no canal falando sobre isso, né? Então, você vai fazer o levantamento terra, você vai posicionar para fazer coluna reta, deixe seu braço assim, sempre a coluna reta, você vai fazer força e jogar o peso para cima, contraindo bem seu glúteo. Ó, esse movimento aqui, ele é excelente para trabalhar o seu glúteo. Qual glúteo? O glúteo máximo e também trabalha o glúteo médio. Ou seja, não existe essa questão de só vai trabalhar o glúteo máximo, não vai trabalhar o glúteo médio. Ele vai trabalhar sim, gente. Porque o seu corpo ele não é burro. O seu corpo ele vai usar todas as fibras musculares que ele pode do glúteo máximo e do glúteo médio. Então o levantamento terra já vai trabalhar o seu glúteo como um todo também, sabe? Pode ser que ele dê uma ênfase maior pro glúteo máximo, a parte de baixo, pode, mas vai trabalhar o seu glúteo como um todo. Um outro movimento interessante além do levantamento terra é o famoso agachamento livre. Então agachamento livre, você vai posicionar, dá um passo para frente, desceu, joelho acompanha a direção do bico do pé. Quanto mais profundo você descer no agachamento, mais... Vou até virar de lado aqui. Quanto mais profundo você descer no agachamento, mais você vai trabalhar glúteo. Então olha só, desci profundamente e aí eu voltei, né? Voltou novamente aqui, desci lá embaixo e voltei. Quanto mais profundo, mais glúteo você vai trabalhar. O negócio enroscando aqui. Vou voltar pra cá. Enfim, né? E aí você tem o segundo exercício que é o agachamento livre. Aí você tem um outro movimento muito potente para trabalhar o seu glúteo máximo e o glúteo médio, que é o afundo. Então você pode pegar aí, pode ser a barra, mas vou fazer aqui com os halteres, tá? Só para você ter noção. Então você pega dois halteres, você vai colocar uma perna na frente, outra perna atrás. Você vai descer, jogando o glúteo para trás e para baixo e subir. Esse movimento aqui, ele é excelente para trabalhar não só o seu glúteo máximo, mas vai trabalhar também o glúteo médio. Se você fizer o teste, a gente faz o teste. Faz o afundo. Quando você subir, coloca a mão aqui, ó, nessa parte do seu glúteo aqui, certo? Que é o glúteo médio. Você vai perceber que ele está parecendo uma rocha. Se o músculo não estivesse trabalhando, ele ia estar mole. Ou seja, ele trabalha muito para estabilizar o seu corpo e ele vai hipertrofiar. Então você vai descer, faz o teste aí, ó, e sobe. Na hora, coloca a mão aqui para você ver como tá bem duro. Igual tá aqui, ó, glúteo máximo e glúteo médio. Os dois glúteos estão trabalhando aqui nesse movimento. Então a mesma coisa seria no agachamento búlgaro, onde você iria colocar uma perna em cima de um banco, certo? Você iria posicionar e agachar. É um afundo, só que mais difícil. Vai trabalhar o seu glúteo máximo e também o glúteo médio. Então perceba que esses movimentos, eu não estou falando assim da minha cabeça, gente. Vou colocar o estudo aqui e colocou uma agulha dentro do músculo para ver o que realmente estava ativando. E o afundo, ele foi o campeão. Ele meio que equalizou glúteo máximo, glúteo médio e tensão da face lata, que é o músculo que fica mais na lateral aqui do seu corpo. Então perceba, agachamento livre, levantamento terra, você tem o afundo, o búlgaro, eu vou colocar aqui, por exemplo, um leg press, também trabalha bem seu glúteo, sua coxa, o leg press unilateral, muito bom para trabalhar a sua coxa,
E você tem também um agachamento sumô, que é na verdade um agachamento, uma variação de agachamento, com a base um pouco mais aberta. Ó, você vai pegar um halter, a base um pouco mais aberta, desceu com o joelho na direção do bico do pé, você vai retornar fazendo uma leve força para fora, trabalhar muito bem o seu glúteo, esse exercício aqui. Você percebe que eu ainda não comentei nada sobre elevação pélvica, não falei sobre extensão no cabo, abdução no cabo, eu não falei sobre esses exercícios, porque esses aqui já vão trabalhar muito bem o seu glúteo. Leandro, mas como você está falando isso? Então quer dizer que eu não preciso fazer extensão, fazer abdução, fazer elevação pélvica? Eu não preciso? Necessariamente você não precisaria. O que acontece é que as pessoas elas ficam replicando exercícios sem saber por que estão fazendo, porque a blogueira da cara quadrada falou para você fazer, entendeu? Aí ela fala que tem quadrantes do glúteo, colchão mole, colchão duro, tem o cupim, tem, sei lá, a costela. Aí você acha que é assim, não funciona dessa forma, o seu corpo ele é inteligente. Então quando você faz um afundo aqui, ó, desci, ele vai trabalhar o glúteo máximo e coloca a mão aqui, ó, só para ver que tá trabalhando muito bem o glúteo médio também. Ou seja, se eu já estou trabalhando o glúteo máximo e o glúteo médio em exercícios que são básicos, eu pergunto para você, por que fazer extensão? Por que fazer abdução? Por que você chegar aqui, né? Então vou direcionar você mais para cá, para baixo. Vamos cá. Por que você vai chegar aqui, por exemplo, né, e fazer uma elevação pélvica? Aí eu te pergunto, por que você vai fazer esses movimentos? Se de alguma forma, porque de alguma forma você vai colocar movimentos que de alguma forma vai deixar o seu treino muito longo e trazer um resultado muito baixo. Aí você fala, não, mas a atleta wellness, não, mas a blogueira favorita que... Meu, já imaginou que essas pessoas que falam isso, que faz elevação pélvica, que faz glúteo caneleira, que faz uma porrada de exercício, já viu que a cara delas é quadrada? Já viu que a voz delas é muito grossa, mano? Você já viu isso? Você de alguma forma tem que entender o que tá por trás disso. Porque se você toma bomba, o seu músculo cresce sem você treinar. Eu já coloquei isso tudo aqui e vou colocar novamente. Se você dá, quanto mais dose de testosterona você dá para uma pessoa, mais ela ganha hipertrofia, massa muscular, sem treinar. Ou seja, o glúteo cresceu pela caneleira, pela elevação pélvica, pela extensão, pela abdução, ou será que foi pelos básicos, mais a bomba que ela fez? Então fica aqui o questionamento para vocês. De alguma forma eu até mostro para vocês, né, que eu de alguma forma tenho um glúteo mais avantajado, mais hipertrofiado. Por quê? Porque eu faço os básicos. Só que muitas pessoas, elas não entendem que se você faz os básicos com a técnica correta, com carga adequada, você tem amplitude, você faz com cadência, o seu músculo vai crescer obrigatoriamente. Aí muitas pessoas acham que essa firula de ficar fazendo movimentos que você pode fazer, eu sempre falo, você pode fazer o que você quiser. Agora, de fato, se você coloca, você vai falar, por exemplo, agachamento, aí vai no leg press, aí você vai fazer uma cadeira extensora, por exemplo, um agachamento sumô, aí você vai fazer stiff, cadeira flexora, aí você ainda vai colocar, por exemplo, extensão, abdução, seu treino vai demorar 1h20, 1h30 na academia. Então seu treino vai ficar longo, sendo que os básicos já vão te trazer o resultado que você tanto quer. Então, de alguma forma, gente, eu estudo para passar algo fidedigno para você. Então, de alguma forma, você pode pegar esse vídeo aqui e falar, cara, eu vou aplicar só os básicos da forma correta. E você retira um tempo os isolados. E você vai perceber que o seu glúteo vai crescer. Se não, gente, o meu glúteo não tinha essa proporção toda aqui. Meu glúteo tem essa proporção porque eu venho, faço agachamento pesado, eu faço afundo. Aí tem hora que eu venho e programo, né? Lógico que tem que ser programado, faço um búlgaro com carga, faço aqui um levantamento terra. Ou seja, esses movimentos já vão trabalhar muito o seu glúteo. Então, você tem que perceber que essa divisão de quadrantes do glúteo, por exemplo, eu vou colocar aqui, você pode fazer, ó, perceba o seguinte, quando você faz uma extensão no cabo, você trabalha o seu glúteo? Sim. Na mesma intensidade que você trabalha no agachamento? Não. Na mesma intensidade que você trabalha no afundo? Não. Aí você vem e faz esse movimento, aqui, ó, de extensão no cabo. Você pode fazer esse movimento? Gente, você pode, tá? Entenda, você pode fazer esse movimento, mas vai trazer um resultado muito grandioso? Talvez não. Aí tem outro movimento, que é para abdução, que vai trabalhar também o seu glúteo médio. Mas entenda, esse movimento de abdução para trabalhar glúteo médio, ele já é muito trabalhado quando você faz um afundo. Então você está fazendo 2 exercícios para uma região que já foi trabalhada. Consegue entender isso? Então, quando eu falo para você que você pode fazer esse movimento aqui, você pode. Essa abdução, você pode. Só que a carga, ela vai ser baixa e você não vai de alguma forma conseguir colocar uma intensidade que seja muito elevada. Mesma coisa na extensão. Ó, você vai fazer esse movimento, você vai trabalhar o seu glúteo. Pode trabalhar, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que eles não vão
te trazer um resultado estrondoso. Nossa, meu glúteo dobrou de tamanho por conta dos isolados. Não, não vai, tá? Não é assim. Aí vocês ficam se comparando às vezes com a blogueira lá que se entope de anabolizante e você fala assim, não, mas olha aqui o tamanho do meu glúteo. Faz a elevação pélvica, faz a extensão no cabo e você acredita nisso. Tem atletas, gente, que não fazem esses movimentos isolados e elas têm o glúteo muito hipertrofiado. A mesma coisa. Só que se eu colocar a bunda pra cima aqui fazendo glúteo caneleira, isso vai dar engajamento, certo? Porque a bunda vai estar lá pra cima, você vai ver a bunda e você acredita que é por conta daquele exercício. Muitas vezes não é. É só uma questão de engajamento. Então, você tem que perceber o quê? Os básicos vão funcionar. Você, fazer elevação pélvica é melhor que agachamento? Não, não é. Se você fizer agachamento profundo com a técnica correta, vai crescer muito mais seu glúteo do que a elevação pélvica. Porque ela trabalha no movimento encurtado. E muitas pessoas colocam, eu coloquei 200 quilos no agachamento, ou na elevação pélvica. Por quê? Porque o movimento é curto, o movimento é bem curtinho. No agachamento, você percebe que você vai ter um alto grau de amplitude e você vai retornar. Um alto grau de amplitude e você vai retornar. Qual você acha que vai dar mais resultado? O que tem mais amplitude e que trabalha no movimento de alongamento. Por quê? Quando eu agacho, olha só, eu alongo muito bem o meu glúteo e eu retorno. Na elevação pélvica, o movimento é muito curto. Você pode fazer? Pode. Como eu mencionei, você pode fazer o que você quiser. Mas existem os melhores exercícios que vão minimizar, ou seja, o seu resultado, minimizar não, vão de alguma forma deixar seu treino mais enxuto, você vai ter mais resultado em menos tempo. Porque você já vai pra academia, gente, você quer ter resultado com menos tempo. Você passa 1 hora e 10, 1 hora e meia, seu treino tá muito longo. Porque você tem muito movimento isolado, muito movimento que não vai trazer um resultado muito grandioso pro seu treinamento. Percebe? Bom, a ideia desse vídeo era isso. Você entender que não existe esses quadrantes no glúteo como se estivesse dividindo as peças de um boi, tá? É quadrante aqui, quadrante aqui, quadrante aqui. Cara, entenda, os básicos vão ativar, mais uma vez, quando você fizer um afundo, você desce, quando você subir, coloca a mão aqui, ó, no seu glúteo médio. Você vai perceber que ele tá rígido, trabalhando para um caramba. Só que não falam isso pra você. É mais fácil eu falar que eu fiz uma extensão, uma abdução, uma elevação pélvica e assim por diante. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido pra você, de verdade. Entenda que esses são os melhores pra trabalhar, tá? Levantamento terra, agachamento, afundo, búlgaro. Aí eu coloquei aqui leg press, coloquei o leg press no lateral. Você pode fazer o agachamento sumô. Esses de alguma forma são os melhores. Só que de alguma forma você acredita que são os isolados. Faz o teste, retira os isolados e faz os básicos com técnica, com cadência, coloca uma carga adequada e vai até a falha para você ver. O seu músculo vai crescer. Se não, o meu músculo ele não tinha desenvolvido dessa forma aqui. Beleza? Então, se fez sentido pra você, deixa seu curtir, seu comentário, baixe com mais pessoas, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima. Lembrando que tudo que eu falo pra você aqui é baseado na ciência e não no achismo dos meus quadrantes do meu glúteo aqui, né? Fala que a mulher tá cara quadrada, parece um Minecraft. Enfim, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima. Valeu e tamo junto. É nóis.